Primeiramente, uma boa tarde a todos. Muito obrigado por participarem com a gente da live chat 5 dicas para te ajudar na nova era da aprendizagem. Eu sou Eduardo Awad, eu sou coordenador de marketing da CrossKnowledge e vou conduzir essa conversa aqui com vocês junto aos nossos convidados. O meu papel aqui é dar algumas orientações iniciais e explicar para vocês como que vai funcionar esse bate-papo. Então eu vou dar alguns avisos e já abro o espaço para os nossos convidados especiais. Então, o primeiro recado que eu queria dar é que essa live chat é uma produção feita em mais uma parceria da CrossKnowledge com a Long Vision. Então, a gente se juntou para poder contar um pouquinho para vocês sobre os impactos da pandemia na educação corporativa, compartilhar um pouquinho sobre as principais competências, o comportamento humano para a gente atravessar nesse momento e, é claro, dar as 5 dicas para ajudar na nova era da aprendizagem. Então, em primeiro lugar, eu queria compartilhar a agenda. A gente vai passar por essa breve introdução e boas-vindas, onde os nossos convidados vão se apresentar. Logo depois, a gente vai falar sobre os impactos da pandemia na educação corporativa. Também a gente vai entrar no comportamento humano e as competências que são necessárias para a gente atravessar esse momento. E aí a gente vai entrar nas 5 dicas para te ajudar na nova era da aprendizagem. Mas a gente não vai fazer essa apresentação sozinhos. Nossos convidados contam muito com a participação e com o apoio de vocês, principalmente em 2 formas. Vocês podem, como alguns já vêm usando, utilizar o chat para fazer perguntas a qualquer momento. A Julie, que está lá em Curitiba, está monitorando essas perguntas, recebendo essas perguntas, e algumas delas a gente vai repassar no final. Vai abrir o microfone para que a pessoa pergunte diretamente para os nossos convidados. E, além disso, a gente vai fazer algumas enquetes ao vivo. Então, a gente vai lançar algumas perguntas para vocês e os resultados vão ser acompanhados em tempo real. Então, cada um dos nossos convidados vai poder comentar um pouquinho sobre as respostas que vocês estiverem dando. Então, sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra para o Fernando Luciano, que é o nosso primeiro convidado especial e vai se apresentar. Fernando, a palavra está contigo. Olá, Eduardo. Obrigado pelo convite. Olá, Eduardo Isguário, Penélope, Michele, todo mundo que está assistindo. É um prazer estar aqui. Sou Fernando Luciano, diretor de talentos da Vivo. Sou responsável por atração, recrutamento, seleção, diversidade, desenvolvimento amplo alcance, liderança e também cultura. Acho que a gente vai ter um ótimo bate-papo nessa tarde. Agora eu vou me apresentar, eu sou a Michele. Posso ver aqui alguns amigos entrando, outros também novos que vamos fazer. Quanta alegria tê-los aqui. Eu trabalho na CrossKnowledge faz 15 anos, um pouquinho mais, ajudando as empresas a terem sucesso por meio de desenvolvimento de pessoas. Eu hoje sou Head de Operações da América Latina e vou trazer alguns elementos de aplicação prática para vocês. Legal, Michele. Bom, eu sou Eduardo Isguário, um dos sócios fundadores da Long Vision. Já vi vários dos nossos parceiros aqui assistindo a nossa live, pessoas também que eu não conheço, então é um prazer. Mas contando rapidamente da minha história, eu tenho 25 anos de sala de aula, comecei como professor de inglês e desses 25 anos foram 24 anos e 8 meses no presencial e agora uns 4 meses, né? No modo virtual. Vai ser bem interessante a gente falar um pouquinho dessa nova realidade para todo mundo. E aí passo as palavras para a Penélope. Está no mudo, Pen? Agora sim. Está no mudo de novo. Foi. Aí. Ok, não vou tocar mais nisso. Vocês estão me escutando? Joia. Boa tarde a todos. Muito feliz de estar com vocês. Eu sou a Penélope White, eu sou a outra sócia fundadora da Long Vision. Eu sou inglesa, moro no Brasil agora quase 14 anos. E eu tenho 2 carreiras antes dessa de empreendedora, facilitadora, que é a minha primeira. Eu sou cantora de ópera e eu tenho especialização na música de câmara brasileira para voz e piano do século XVIII e XIX. Então, essa é a razão que eu veio para o Brasil. E a segunda profissão que eu não atuei, mas que faz muito impacto hoje na Long Vision, eu sou arqueóloga com especialização na evolução humana.
Então, entender quais são os nossos comportamentos e, para mim, o mais importante, por que nós comportamos do jeito que comportamos. Então, olhando lá na nossa história, vendo tudo que está dentro da nossa evolução, que trouxe até a gente até aqui, e o meu interesse no treinamento e esse desenvolvimento que estamos fazendo hoje é quem nós queremos ser no futuro. Eu acho isso fascinante e isso depende dos nossos treinamentos que a gente faz corporativos. Então, esse que me atrai nesse mundo hoje. E agora eu passo para Michele, você vai introduzir a Cross Knowledge, isso? Sim, exato. Obrigada, Ótimo. Pen. Eu queria então começar falando rapidamente para vocês, bem rapidinho, prometo, sobre a Cross Knowledge. Então, a gente ajuda as organizações a terem sucesso em suas iniciativas de desenvolvimento. A Cross Knowledge é uma consultoria premium da editora americana Wiley, que atua a nível global, focada em desenvolvimento de competências em larga escala. A gente tem mais de 20 anos de estrada e a gente é bem premiado em diversas soluções, conteúdos, tecnologias, expertise na entrega de serviços, como vocês podem ver no slide que o Edu colocou aí para vocês verem. São prêmios recentes, como vocês também podem ver. Tem o prêmio de 2020, agora a gente está ganhando alguns do... como se chama esses últimos os awards da Brandon Hall? Brandon Hall. Isso. E trouxe hoje também alguns depoimentos de experts a respeito da gente e também de 2 clientes que estão conosco nessa caminhada há algum tempo. A gente investe em tecnologia e pesquisa amplamente, amparado sempre pela Wiley, né, que é o grupo que a gente faz parte. Agora, vamos então, eu prometi que ia ser rápida a introdução, para os impactos da pandemia na educação corporativa. Antes disso, eu queria falar um pouquinho sobre o contexto que a gente está. Então, o pano de fundo hoje da nossa conversa, claro que é a pandemia, e como que a gente está sendo impactado pessoal e profissionalmente, no nosso dia a dia. A gente acredita que essa crise vai impactar a área de RH e de treinamento e desenvolvimento por muito tempo. E mudar a forma com que a gente sempre fez as coisas, sempre fez as atividades, né? E nesse webinar a gente quer discutir essas questões com vocês e principalmente trazer essas 5 dicas para te ajudar a viver essa nova era da aprendizagem com mais informação, de pesquisas e também com mais leveza. E então, eu queria trazer no contexto que esse novo contexto, né, que nos levou a falar sobre a nova era de aprendizagem, eu queria dizer assim, que a gente está sendo impactado, todo mundo, na forma que a gente vive, na forma que a gente trabalha e também na forma que a gente aprende. De formas diferentes, é claro, né? Cada um tem a sua realidade, cada um enfrenta esse momento de um jeito. A resposta dos governos tem sido individuais, eu falo isso de diferentes países também, e alguns agora já estão retomando a vida nova normal. Ó, meu cachorro, desculpa. E a gente também, dentro do Brasil, que é um país tão grande, a gente vê os estados se comportando também de forma distinta. Isso tudo causa, claro que incerteza, claro que a gente não sabe quanto tempo vai durar, desconhecimento do amanhã, e é isso que gera angústia, né? Como precedente, eu vou referir a gente a 2 crises globais que aconteceram então, a primeira foi a de 11 de setembro e a segunda crise financeira de 2008. Quando a gente vê 11 de setembro, ela nos preocupou pela relação com o nosso sentimento de segurança. Impactou a forma com que a gente viajava e viaja até hoje, né? A gente agora passa por uma segurança nos aeroportos mais restrita, mas era isso, é segurança, e é isso, nessa caixinha da segurança. Agora, quando a gente olha de 2008, impactou muito fortemente os negócios. Mas não em termos de saúde, segurança ou nossas vidas privadas. Foram os negócios. Claro que foi preocupante, mas foram os negócios. E é isso. A crise de agora, ela pega tudo isso junto. Ela é tudo isso. Por isso que ela é muito, né? Porque ela é tudo isso. A gente sabe que 88% da força de trabalho está trabalhando de casa. E isso é muito novo. Isso a gente também já sabe. Até aí nada de novo. E que atinge todos nós, em todos os nossos papéis. Então, esse fato, esse conjunto de contexto, traz então para a gente uma disrupção em treinamento corporativo, e é esse o tema que a gente vai trabalhar. Ok? Agora que a gente já se alinhou em relação ao contexto, que
que a gente passou, a gente queria dizer para vocês que a gente entrou em contato com vários líderes da área de desenvolvimento para entender os seus sentimentos e a área de foco atual. E a gente fez algumas descobertas. As 3 descobertas estão na tela aí para vocês. A primeira, a gente perguntou para eles como vocês estão se sentindo, como está a saúde mental dos profissionais de treinamento e desenvolvimento. Então, a visão geral deles mostra uma mistura de emoções. No começo, muito inclinado para o negativo, o que também não é totalmente inesperado. Então, isso no começo, lá em março, abril. Então, a gente via palavras como estou cansado, preocupado, ansioso, sobrecarregado, inseguro, impaciente. E com o passar do tempo, a gente vê alguns sentimentos positivos surgindo, como engajado, otimista, positivo, grato. E que eles relataram bastante. E isso foi ocorrendo ao longo do tempo. A segunda descoberta que a gente fez foi, a gente procurou entender o impacto da crise na oferta de treinamento e desenvolvimento. E a maioria confirma o que a gente está vivendo com os nossos clientes hoje em dia, que as atividades presenciais foram interrompidas e 41% dos entrevistados disseram que estão convertendo tudo para o digital. Então, essa foi a segunda descoberta. Então, nossos clientes, os clientes da Long Vision, a gente tem sentido isso, a gente tem vivido realmente essa conversão. E a última descoberta que eu queria trazer são as 4 áreas de foco que eles disseram que são prioritárias nesse momento. Então, assim, o foco do RH, do treinamento e desenvolvimento, não mudou, mas ele teve algumas sutilezas de temáticas. Então, o apoio que hoje se dá é o apoio ao trabalho remoto. A saúde e bem-estar. Então, se trabalham temas como saúde e bem-estar, o desenvolvimento de líderes em tempos de crise. Então, aqui a gente trata empatia, liderança remota, que estava um pouquinho esquecido, né? E agora acho que essa temática veio mais forte. E recapacitação de alguns públicos. Vou dar um exemplo. Tem um cliente que ele estava treinando de novo os comissários de bordo em procedimentos de assistência médica. Então, tem algumas mudanças que são interessantes de se observar. E agora, como conclusão disso tudo, eu vou dizer uma coisa. É incrível como as organizações conseguiram fazer a transição da sua oferta de treinamento em termos de conteúdo e metodologia e de forma primorosa. Os profissionais de TI deles demonstraram agora grande resiliência e criatividade, reunindo novos programas digitais para seus colegas em um curtíssimo espaço de tempo. A gente viu nos nossos clientes surgindo assim de uma hora para outra redes de aprendizagem, treinamentos voltados para a segurança e que eles realmente colocaram rápido no ar e que foram de extrema importância para o momento. Até agora a gente falou de curto prazo, né? Mas em médio prazo, só dando uma pincelada rapidinho antes que eu passe para o Edu Esguário, o médio prazo, eu acho que a gente vai começar com a redefinição dos objetivos de treinamento e desenvolvimento, redefinição de prioridades, públicos-alvo, o que antes era prioritário, agora virou, né, a gente teve uma mudança só de percurso, e recursos de treinamento e desenvolvimento. Isso vai ser repensado. Antes que eu me alongue demais, agora eu vou passar a palavra para o Edu, da Long Vision, que vai explorar um pouquinho do trabalho que ele faz com a Long Vision e falar sobre o comportamento humano. Vamos lá, Edu. Legal. Obrigado, Michele. Só para explicar para vocês, para aqueles que não nos conhecem, a Cross Knowledge é o primo rico da Wiley. A Long Vision é o primo pobre. Mas sabe aqueles primos que se dão bem pra caramba e que se gostam? É mais ou menos essa a nossa relação, né? A Cross Knowledge sempre no mundo digital, a Long Vision até então sempre no mundo presencial. E o nosso foco de atuação são em 3 pilares: comunicação, performance e liderança. Nós somos também hoje os parceiros autorizados à metodologia do 5 Behaviors, do Patrick Lencioni aqui no Brasil, e também do Everything Desk com todos os assessments que eles proporcionam. Então, na verdade, o que eu queria era pedir para a Penélope contar um pouquinho essa retomada, onde é que a gente estava e para onde que a gente vai, já que a gente vai falar de comportamento humano, já que a gente fala de facilitação humana, engajadora. Conta um pouquinho para a equipe aí, para todo mundo, Pen. Sim, obrigada, Edu. Então, para falar de onde a gente estava e por onde que a gente quer ir, eu quero ampliar essa visão. A gente não vai falar dos últimos 6 meses da pandemia, nem 10 anos. Eu quero que a gente vá lá no passado, lembrando que a minha paixão aqui é a evolução humana. Então, se a gente pensa, fecha os olhos, imagina lá os homens da caverna, né? Era do Gelo, quem assistiu Era do Gelo, assim, é mais antigo do que isso.
né? Então, imagina esse cenário. A gente, no mundo, tinha uns 30 mil Homo sapiens. Todos nós somos Homo sapiens, 30 mil. Não estou falando de Curitiba, um bairro lá em São Paulo. Não, no mundo. Então, a gente era muito pouco. Qual era o nosso cenário? A gente vivia em tribos pequenos, de até 120 pessoas, mais ou menos. E isso era grande. Como que a gente, nós gerenciávamos? Era sobre as necessidades, as nossas necessidades de sobrevivência. Então, a cooperação, ela foi fundamental. A empatia foi fundamental. Sem essas duas coisas, a gente não teria sobrevivido. Porque um ser humano, a gente vê nos programas de televisão, né, Largados e Pelados, que eles vão ali, não só sobreviver muito tempo sozinho, né? São em dois. Colocam uma pessoa, é menos ainda. Então, essas características nossas fez a gente sobreviver. Mas daí, por que estamos falando tanto em empatia, compaixão, colaboração hoje? O que aconteceu? Por que nós precisamos retomar isso dentro da nossa liderança, dentro das nossas corporações? A importância disso a gente se globalizou. Então, daqueles originais 30 mil, foi crescendo, 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 até hoje que a gente tem uns 7,7 bilhões de pessoas. E a gente vê muito bem com a pandemia como estamos todos conectados. Só que não estamos todos conectados com empatia, com colaboração, com compaixão, como a gente está vendo em algumas ações que estão saindo hoje. Então, a gente foi perdendo isso, porque é relativamente fácil ter empatia, colaboração e compaixão com 120 pessoas. Agora, com 7,7 bilhões de pessoas. Então, essa é a importância do resgate dessas coisas que são fundamentais para a nossa sobrevivência. Então, para mim, a pergunta é, o que estamos fazendo hoje para crescer esses valores, esses princípios dentro de nossas corporações, para que a gente sobrevive mais uns milhões de anos. Porque se a gente não retome isso, eu tenho medo que vai acontecer com a gente. E esse parece, com essa pandemia, o momento crítico nosso de tomar essa decisão de como que a gente vai fazer isso. Eu acho que essa é a importância dessas pesquisas da Michelle e dentro do Cross Knowledge que eles fazem, para a gente ter essa visão no pesquisa e a importância de ir para o treinamento vendo o que a gente pode fazer hoje para ser melhor do que ontem. E isso é o nosso why, isso é o nosso porquê. A Long Vision existe para isso, para tornar o mundo e as corporações lugares com mais compaixão e empatia. Então, eu estou muito feliz de estar vivendo esse período agora e poder ajudar nessa forma. Então, esse é um pouco né, quem nós seremos e por onde estamos indo. E isso traz um novo foco, eu acho, no aprendiz, no aluno, que é mais protagonista. Todos nós vamos tomar as rédeas e fazer essas mudanças. Então, a gente viu com essa pandemia que também não podemos ser, como a gente fala em inglês, spoon-fed, que coloca na colher e coloca na boca da criancinha. Não pode ser assim mais. Estamos com mais tarefas, mais responsabilidades, estamos vivendo no mundo corporativo e dentro de casa ao mesmo tempo. Então, nós precisamos tomar isso. E eu acredito muito nesse protagonismo, porque quem vai beneficiar é cada indivíduo. E não só a corporação. Todos nós, eu acredito, estamos vivendo esses estresses. Estamos vivendo dias bons e dias ruins. Então, o mais que a gente consegue se capacitar e desenvolver a nossa inteligência emocional, os nossos relacionamentos, o melhor que a gente vai ficar. E isso é o protagonismo. É a minha vida, como que eu vou fazer para ter um dia melhor amanhã.
Então, esse protagonismo ela é fundamental. E quer dizer que nós precisamos aprender com o treinamento, mas colocar isso em prática todo dia. Tudo que acontece com a gente, nós precisamos analisar e pensar, tá, isso foi bom hoje, por quê? O que eu fiz de diferente? Isso foi ruim hoje. O que aconteceu? Qual foi o meu pensamento? Como que eu posso melhorar isso amanhã? Então, temos uma grande responsabilidade hoje, como facilitadores, de inspirar essa mudança, de inspirar esse protagonismo, mas quem vai beneficiar é cada pessoa que tome isso para si. Eu acho isso muito importante para os dias de hoje, né? Legal. E Edu? Eu acho que se a gente puder, Edu, ir direto para a enquete, porque a gente tem algumas perguntas interessantes e depois a gente já vai passar para o Fernando falar um pouquinho da realidade dele dentro da Vivo, mas eu acho que essa enquete é fundamental para que a gente possa dar o próximo passo. Então, se vocês puderem responder para a gente, como é que a crise está impactando as suas ações de treinamento? Ou até mesmo, né, a sua empresa, a sua realidade. Se vocês puderem responder aqui direto, a gente vai depois comentar os resultados. Exato. Vamos dar aí algum tempinho para vocês responderem. Daqui a pouquinho a gente encerra a enquete. É legal ver as barrinhas mudando. Bom, pessoal, vou dar mais 10 segundos e eu encerro, então. Bom, a gente está com 60% votando, 70%. Bom, vamos lá. Vamos ver os resultados, então? Boa. Edu, Penélope, vocês comentam? Rapidinho, porque na verdade o que a gente quer mesmo é escutar do Fernando, como é que isso está dentro da Vivo, mas a gente pode ver aqui que a grande maioria fazendo essa migração do presencial para o digital. Fernando, conta pra gente, como é que isso está acontecendo na Vivo também, uma empresa que tem aí qual é o número de funcionários hoje no Brasil da Vivo? Hoje, Eduardo, a Vivo tem 33 mil colaboradores, ou um pouco mais do que isso, no Brasil inteiro. E é interessante ouvir a Penélope falar sobre evolução humana, porque eu acredito que a gente tenha evoluído muitos anos em alguns meses. A gente praticou aqui a disrupção, né? A gente quebrou muitos paradigmas de mudança, porque a gente fez coisas que a gente sempre quis fazer, mas a gente nunca, ou a gente postergava, ou a gente colocava empecilhos, e eu trago aqui alguns exemplos em relação a isso. O primeiro, e eu acho que ele é bem emblemático, foi a mudança de quase 6 mil colaboradores do nosso atendimento próprio, do site específico para as casas dos atendentes. Então, a gente se estruturou em apenas 10, 15 dias, e todos eles que trabalhavam em um site específico foram trabalhar de casa. E a gente tinha treinamentos, né, capacitações super importantes que aconteciam presencialmente, e a gente acabou transformando tudo isso ou para salas virtuais ou para o modelo digital, online. E eu me lembro que a gente teve muitas questões para que isso acontecesse, né? Primeiro, quais são os instrutores ideais para essas aplicações virtuais? Como é que eu sensibilizaria os participantes, né? Porque antes recebia o treinamento presencial e agora seria de forma online. Como é que a gente conseguia emocionar as pessoas que estavam participando? Como é que eu gerava reflexão para a mudança? Como é que eu promovia a interação? Porque a interação precisa acontecer e ela é diferente. E a gente percebeu que é possível, a gente tem conseguido resultados muito bons nesse sentido. O segundo exemplo é a nossa Academia de Líderes, que a gente tem em parceria com a Cross Knowledge. É um ambiente, uma plataforma online, mas que também tinha cursos presenciais. E com a pandemia, desde março, todos os cursos que eram presenciais foram transformados em cursos online. E a gente teve uma grata surpresa aqui. Em 6 meses, ou seja, de fevereiro até agora, em julho, a gente já dobrou o volume de participações, de conclusões de cursos online, se a gente comparar com o ano de 2019 inteiro.
Então, se a gente pega todo o ano de 2019, esses 6 meses de agora, a gente já dobrou o volume de participações. E um terceiro exemplo é a Universitas Barcelona, é a universidade corporativa do Grupo Telefônica, que fica em Barcelona, e a Vivo sempre teve aí uma prática de enviar os nossos executivos, um grupo de executivos para Barcelona. A gente sempre enviava 300, 400 pessoas por ano. Esse ano a gente não conseguiu fazer em função da pandemia, ou não conseguiu fazer da forma como a gente sempre fez, mas a gente conseguiu transformar essa experiência de ir para a Espanha, de ir para Barcelona e de participar de um curso lá, numa versão que a gente chamou de Leading Self Exponential, onde a gente conseguiu fazer 2 turmas em 2 ocasiões, com 1.500 colaboradores da Vivo em cada uma das turmas. Então, a gente conseguiu chegar em 3.000 colaboradores em 2 turmas, e a gente recebeu aí feedbacks incríveis dos colaboradores que participaram, que tiveram a chance de participar. Foram cursos aí, sessões ao vivo com os nossos colegas da Telefônica Espanha, e foi super bem valorizado. Então, a gente quebrou aqui um paradigma de distância, de modelo, de formato, e a gente conseguiu tocar as pessoas como a gente sempre tocou, mas presencialmente. Então, 3 gratas surpresas aí nesse sentido. Muito legal. Legal, obrigado pelos exemplos. E aí a gente passa, então, para começar as 5 dicas. É isso, né, Edu? Então, vamos lá. Eu vou começar com a primeira dica, que eu acho que ela não vai ser novidade para ninguém aqui, mas o que acontece é que a gente acaba negligenciando essas coisas simples. A primeira delas é diversificar e inovar os seus métodos de aprendizagem. Quando a gente estava montando isso, me lembrou muito os primeiros treinamentos de ESL e EFL, né, que é English as a Foreign Language, English as a Second Language. Isso lá em 1995, 96, quando eu comecei a dar aula, eles falavam muito em learning styles, né, que cada aluno tem um estilo de aprendizagem diferente, né? E se a gente não fortalecer, não diversificar, não inovar os métodos de aprendizagem, a gente acaba não atingindo todo mundo. Então, o fortalecimento da educação digital é muito importante. A gente viu que muitos de vocês já estão fazendo isso. A facilitação online, fundamental, porém, e aqui eu acredito muito que ela precisa continuar sendo uma facilitação engajadora, uma facilitação que conecta e uma facilitação humana. E aqui fica a primeira dica para quem aqui também facilita treinamentos. Pede para o pessoal abrir a câmera, mesmo que seja um bad hair day. Não tem problema, porque se vocês não conectarem com o público, se não tiver o olho no olho, não toca as pessoas. É aquilo que o Fernando estava falando, a gente não consegue ter essa conexão que no presencial é muito mais fácil. Então, diversificar, inovar os seus métodos de aprendizagem é a primeira dica e fundamental para que a gente tenha sucesso. E aí eu vou jogar essa pergunta de novo para o Fernando. Fernando, como é que a Vivo tem diversificado os métodos de aprendizagem nesses últimos 4 meses? O que vocês têm feito? Bom, a gente já vinha trabalhando, Eduardo, com diferentes formatos, desde microlearning, aí dentro da própria academia de líderes, ou seja, a gente consegue, num extrato, passar o que é aquele curso, ou o que ele consegue realmente mexer ou desenvolver o colaborador que está participando. A gente tem trabalhado com podcast, com OnePage, com quiz, e aí tentando sempre amarrar, né, diferentes objetos aí educacionais ao que a gente precisa, ou ao resultado que a gente precisa ter. Eu acho que esse formato de mescla, de mix de diferentes objetos educacionais dentro de um único contexto ajuda, e muito, porque como você bem disse, às vezes para mim o podcast funciona, para você é o OnePage que funciona, porque é mais executivo, bullet points, tem infográficos, etc. Isso para você faz mais sentido, mas quando a gente mescla, eu acho que a gente consegue chegar no todo. E além de diferentes formatos, eu acho que o importante também é abordar diferentes temas. Quando a gente olha aqui os temas que a Vivo tem abordado hoje, a gente tem visto muito, ou uma procura, uma larga procura, uma grande procura por autoconhecimento, por gestão de tempo, por capacidade de adaptação.
Isso é super importante, principalmente num contexto como a gente está vivendo agora, feedback, design thinking, gestão de problema. Eu acho que além da diferença ou da diversificação de formatos, a gente também precisa diversificar temas. Como eu comentei, a Vivo é uma empresa de 33 mil colaboradores, 12 vice-presidências, 118 diretorias, áreas de negócio B2C, B2B, redes, TI, dados, ou seja, tem muitos públicos aqui necessitando de diferentes temas e a gente tenta suprir tudo isso. Muito legal. Michele, acho que temos uma enquete agora, é isso, Edu? Temos uma enquete. Vamos lá, Edu. Vamos lá. Então a gente quer entender como que vocês pensam em trabalhar os métodos de aprendizagem após a retomada. Então depois que tudo voltar ao normal, ao novo normal, o que vocês planejam fazer? Vou dar também mais um tempinho para vocês responderem e a gente já olha os resultados. Bom, pessoal, mais 10 segundinhos eu encerro a enquete e compartilho os resultados com vocês. Bom, vamos lá, vamos ver os resultados. Michele? Como a gente já tinha previsto, a gente já estava conversando sobre isso ontem, a aprendizagem híbrida vai vir com força agora, né? A gente vai se acostumar com o digital e vai incluir o digital no portfólio. Não que o presencial vai morrer, de jeito nenhum. O presencial tem sua função e o digital tem sua função. Como a Marta Gabriel costuma dizer, tem conteúdos que nascem para ser feitos e consumidos no digital. Já tem alguns que precisam do presencial. Então, isso é interessante de ver, porque também mais ou menos a mesma porcentagem a gente teve na pesquisa com os líderes que a gente fez aqui na Cross Knowledge. Bacana. Eu queria fazer também, agora eu queria, na verdade, passar para a próxima dica. Edu, vamos para a próxima dica. Aprimore a relação com todas as áreas de negócio. Então, as áreas de negócio, elas estão precisando do suporte mais proativo do time de treinamento e desenvolvimento. Dito que a aprendizagem digital é uma parte essencial da nova era de aprendizagem, o time experiente e ágil de desenvolvimento vai ser fundamental para que, em colaboração, por exemplo, um TI, eles possam explorar juntos e otimizar o uso de tecnologias digitais. Já que a gente está vivendo essa transição com redução das ofertas presenciais, TI e desenvolvimento são aliados para fornecer, então, novas soluções com base nas necessidades atuais dos negócios. Esse é apenas um exemplo, né? Mas cada área de negócio pode colaborar com treinamento e desenvolvimento para juntas gerarem ofertas adequadas e garantir a continuidade das atividades nesse momento. E você, Fernando, me conta, como que você trabalha com as áreas de negócio para gerar valor? Ô, Michele, tem uma palavra mágica aqui na Vivo, chama co-construção. A gente tem co-construído muito com as áreas de negócio. E tem outras palavras que eu acho que ajudam a gente a chegar nessas áreas de negócio. Por exemplo, squad. A gente tem squads aqui na VP de Pessoas, que são times multifuncionais que contam com a participação de colaboradores das áreas de negócio. Então, juntos, co-construindo, a gente consegue resolver problemas. A gente precisa escutar ou estar próximo das áreas de negócio. A gente tem feito muito isso, participar de staffs, de comitês. A gente tem pedido muitas agendas. Olha, eu não consigo mais, como área de desenvolvimento ou de talentos, dizer para a área de negócio o que ela precisa fazer sem estar inserido no negócio, no dia a dia, sem participar das discussões, das estratégias. Então, acho que a área de pessoas aqui na Vivo conseguiu uma relevância muito grande aí com a liderança da Niva, de conseguir agregar valor para as áreas de negócio. Então, a gente tem um trânsito livre muito forte com as áreas de negócio, onde a gente pede agenda, tem agenda. Onde a gente sugere tendências, as áreas estão abertas a escutar e a nos retroalimentar, né? Porque isso também é importante.
Então, a gente está sempre junto, co-construindo. Tem um outro ponto super importante que está acontecendo aqui na Vivo e também no Grupo Telefônica, que é um movimento da Telefônica Global de upskilling e reskilling. E isso só pode ser feito se a gente trabalhar de mãos dadas com as áreas. A gente tem falado com algumas áreas que enxergam que em 2, 3 anos as habilidades aí, ou as competências que os colaboradores destas áreas vão precisar são completamente diferentes, e aí é que entra a nossa força, porque a gente precisa prever isso antecipadamente, criar planos aqui de desenvolvimento, e a gente precisa entender o que é possível de fazer upskilling e o que é possível de fazer reskilling. A gente já tem feito aqui um projeto piloto numa diretoria, numa vice-presidência específica, em relação a upskilling e reskilling. Agora, a gente deve levar isso para outras áreas da companhia, dá trabalho, porque se precisa mapear, e às vezes um mapeamento ou um skill que você mapeou, que vai ser necessário daqui 8, 10 meses, já mudou, porque o mercado muda muito rápido, o mercado de tecnologia muda muito rápido, e a gente tem que praticar aqui o desapego, e além do desapego, a curiosidade, porque vai mudar mesmo, e a gente tem que estar up to date com tudo. Exato. Eu queria complementar. Além de upskilling e reskilling, a gente está ouvindo agora falar em outskilling. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Mas o outskilling é você preparar a pessoa para deixá-la ir ao mercado. Então, quando você está preparando um grande volume de desligamentos pela crise, o treinamento e desenvolvimento também pensa no outskilling, como preparar essas pessoas para o mercado de trabalho. Isso, para mim, é novo. Então, eu acho que para todos é meio novo, né? A terceira dica, vamos para a terceira que a gente está sem tempo agora, irmão. Acompanha e expõe os resultados do seu trabalho. A gente leva a governança a sério. Internamente, a gente mostra o valor gerado pelas iniciativas de treinamento e desenvolvimento para os sponsors e líderes de outras áreas, mostrando as correlações existentes entre o plano de desenvolvimento, o planejado, e os resultados para a área alcançados. Às vezes, isso não está tão claro para quem está de fora. Então, essa é a nossa dica. Prove internamente o valor, garanta os investimentos e otimiza a estratégia ao longo do caminho. O Fernando tem uma experiência bem interessante para dividir com a gente a respeito desse tema. Agora, a pergunta para você, Fernando. Como na Vivo você apresenta os resultados das iniciativas promovidas pelo seu time para as lideranças de outras áreas? Aqui, Michele, a gente tem um dashboard, eu estou até olhando para ele agora, só não posso compartilhar com vocês, mas é um dash no Power BI em que a gente oferece aí, acesso, login, senha, para cada uma das 12 vice-presidências que eu comentei com vocês, para cada uma das 118 diretorias, e a gente chega até no nível de gerência, onde a gente mostra todas as ações de desenvolvimento, colaborador por colaborador, e aqui a gente consegue ver academia de líderes, ações de coaching, de mentoring, da Universitas, bolsa de estudos, até chegar em cursos como o LGPD, etc. A gente tem um painel enorme de desenvolvimento, em que a gente consegue mostrar para a empresa como um todo quais são, por exemplo, os colaboradores mais protagonistas, os mais interessados, os mais curiosos, quem é que está complementando aqui os cursos. E a gente já tem visto uma relação interessante e direta entre colaboradores que mais se desenvolvem com méritos, com promoções e com movimentações. A gente também não fica aqui como área de desenvolvimento sempre chamando as áreas e dizendo, venha aqui ver o teu painel de desenvolvimento, etc. A gente disse, olha, de adulto para adulto, está aqui o dashboard, você sinta-se à vontade para entrar, para navegar, se tiver alguma dúvida a gente te ajuda, mas veja aqui, e a gente tem visto aí o interesse das áreas de puxar isso, de acessar. Mas é com números, tá? A gente acompanha aí e mostra para as áreas se está tendo resultado, se não está tendo resultado, com números, com esse acompanhamento. Legal, obrigada. Edu, Rawaj, vamos para a enquete? Vamos Temos para a mais próxima uma enquete. interação. Mais uma interação, a gente conta com a participação de vocês. Vou dar um tempinho para vocês responderem. Então, a gente quer saber, no longo prazo, qual que você imagina que vai ser o foco da sua área de desenvolvimento. Então, se a gente fala de hard skills, soft skills, desenvolvimento de liderança, transformação da cultura, saúde e bem-estar.
E aqui, de propósito, a gente deixou apenas uma alternativa para vocês realmente falarem qual que vai ser o principal foco. Então vamos lá, mais alguns segundinhos e eu encerro. Segura mais um pouco aí, Edu. Tá com 50, agora tá com 60. Vamos lá. Vamos tentar pelo menos em 70% para ver aí. Legal. Boa. Bom, vamos lá? Vou colocar os resultados aqui, compartilhar com vocês. Pronto. Penélope, você poderia comentar para a gente um pouquinho sobre os resultados? Tá no mudo, Pen. Tá no mudo, Pen. Um dia eu não vou estar no mudo. Pessoalmente, eu estou extremamente feliz de ver que a maioria está na transformação da cultura organizacional. Isso tem muito a ver com o que eu estava falando no começo, né, sobre a empatia, compaixão, etc. E no desenvolvimento dos soft skills, que isso tem todo a ver com isso. Então, capacitando as pessoas nos soft skills, né, que na verdade são muito difíceis de fazer, isso vai ajudar na cultura organizacional também. Então, esses dois vão andar super bem, mão em mão. Mas eu acho que para isso acontecer, a gente tem que ver o dica 4 ali. Então, isso mantenha sua liderança envolvida e preparada. Então, aqui a gente fala de liderando por exemplo, né? Os líderes são os exemplos. E se a gente quer uma mudança na saúde organizacional, na cultura organizacional, no comportamento, produtividade dos colaboradores, nós precisamos capacitar os nossos líderes, deixar eles confiantes com esse papel de liderando por exemplo, o que é o exemplo, o que a gente quer como cultura organizacional, e aí ajudando eles a colocar isso dentro das equipes deles. Isso é o fundamental, eu acredito que isso é a chave para o sucesso em atingir essas duas coisas ali de soft skills e essa saúde organizacional. Então, liderando, por exemplo, o Simon Sinek fala que o líder, ele come por último, mas ele é o exemplo. Então, é isso que nós precisamos abraçar agora como líderes, como profissionais de RH, nós precisamos entender as necessidades desses líderes, o que eles estão precisando, quais são os pontos que eles precisam desenvolver para seguir, para chegar até esse ponto aonde que estamos com essa cultura organizacional que a gente quer que vai liderar a gente lá no futuro. Eu acho que também isso tem tudo a ver com o último dica que nós temos ali. Edu. Só um minutinho, se puder voltar, eu queria fazer um comentário da dica 4. Pode, sim. Mais do que nunca, Pen, é o famoso walk the talk, né? É o famoso a liderança lá de cima dando o exemplo. Eu queria trazer uma situação que acontece muito com a gente quando a gente entra em empresas para fazer um trabalho dos 5 comportamentos da equipes coesas, e quando a gente não começa pelo C-Level, quando a gente não começa pelo time número 1, a pergunta que nos chega durante o treinamento é: mas o time lá de cima já passou por isso aqui? Eles já passaram, por isso que eles precisam passar por isso aqui. Então, mais do que nunca, eu acho que é o famoso walk the talk. E aí a gente entra na dica número 5 para a gente poder ter tempo para fazer algumas perguntas para o Fernando ou para quem vocês quiserem, que é, na verdade, ficar de olho no longo prazo, né? A gente está falando que a gente foi pego de surpresa, que essa pandemia pegou de surpresa a questão do ensino online, digital à distância, mas na grande verdade, não. A grande verdade é que a gente foi negligente com a tecnologia que já existia, com as tendências que já estavam aí no mercado, e aquelas empresas que já estavam abraçando mais essa nova tecnologia, o sistema híbrido de ensino, os objetos digitais, ensino à distância, largaram bastante na frente. Então, a ideia aqui é não incorrer no mesmo erro, porque as próximas tendências logo vão aparecer. É antecipar, é estar antenado e não negligenciar isso da próxima vez. Acho que essa talvez é a dica número 5 para a gente ficar de olho no longo prazo. Não sei se a Michele quer fazer algum comentário, ou a Pen ou o Fernando. Sim, aqui
não é pega de surpresa com a tecnologia, né? Mas também com os comportamentos. Então, eu acho que é bastante relevante também a gente falar de comportamento. Essa pandemia fez um highlight de uma série de coisas que estamos vivendo, os estresses e experiências. Então, isso sirve como uma lição para a gente. Eu acredito que isso não vai ser o único pandemia, vai ter outros. Então, vamos nos preparar agora. Né? Como que a gente vai ficar preparado para não ser pego de surpresa, para não sofrer tanto a próxima vez? É justamente investindo nessas duas coisas que vocês votaram ali, dos treinamentos que vocês vão procurar mais, né, que é dos soft skills, inteligência emocional, liderança, resiliência, e olhando para a cultura organizacional, colocando mais empatia, mais compaixão, mais colaboração dentro das organizações, a próxima vez que isso acontece, a gente já vai estar preparado. Então, o sofrimento vai ser muito menos, o impacto vai ser muito menos. Mas, como tudo, nós temos que tomar a decisão, ser consciente nessa decisão e fazer hoje, para que amanhã estamos um pouco melhor, para que daqui a uma semana, um mês, um ano, e aí a próxima vez a gente vai ser bem preparado. Então, eu acho que isso é muito importante, que a gente toma conta disso. Então, ownership disso, ok, isso aconteceu, o que a gente vai fazer para que isso não torne um problema tão grande a próxima vez? Michele. Eu vou tratar rapidinho para vocês no seguinte, eu queria comentar que a gente, essas tendências da educação corporativa para 2020, elas foram aceleradas ao extremo. Então, nas pesquisas que a gente fez, que a gente já comentou, a gente viu que as prioridades mudaram um pouquinho, mas as tendências estão sendo muito aceleradas. Vou tratar muito rápido delas. Olha só. A primeira delas, que era uma tendência já prevista, da transação para a transformação. A gente acha que para treinamento e desenvolvimento é fazer ou morrer, é binário. Se a área de treinamento continuar a ser transacional, ou seja, sem atuação estratégica, não tendo relevância para o negócio, não tem sentido de existir. Então, é um excelente momento para que os profissionais contribuam realmente com a transformação da sua organização. O segundo, a gente já falou extensamente, ele é algo que está acontecendo, está sendo forçado no momento, e algo que o Josh Bersin chama de aprendendo no flow do trabalho, né? Então, learning the flow of work. Aqui é mais a gente pensar assim, como que a gente pode suportar as pessoas trabalhando de casa, né? Então, já que isso mudou, como que a gente vai ajudá-los? O terceiro é do push, então, de sugestões de competências a serem desenvolvidas, para uma postura mais proativa do colaborador, como a Penélope e o Edu já comentaram, uma aprendizagem autodirigida. É importante encontrar um equilíbrio aí, nem ao céu nem à terra. É importante encontrar um equilíbrio. Requer mudança de cultura, requer que eles sejam responsáveis pela sua própria aprendizagem, pela sua própria carreira. O quarto é do conteúdo para o contexto. Então, a gente sabe que treinamento e desenvolvimento é muito bom em desenvolver conteúdo, mas a gente também deveria pensar em como incluir o contexto nisso tudo. Vou dar um exemplo. Não só pensar, por exemplo, no onboarding, mas também pensar em como que as pessoas ao redor do novo colaborador podem contribuir nas primeiras semanas. Isso é sempre parte do contexto. A outra tendência, da avaliação para o impacto. Então, como é que a gente pode medir, a gente acabou de falar disso também, como que a gente pode medir o impacto das ações de treinamento e não somente uma ficha de avaliação de conteúdo no final, né? Isso mudou, isso se acelerou. E a última tendência, de ferramentas para um ecossistema. A gente tem uma pesquisa que, em média, uma grande organização usa cerca de 12 ferramentas para aprendizagem. Mas como que elas estão integradas para oferecer algo com solidez nos resultados? Certo? Eu acho que agora eu concluí a questão das tendências e das 5 dicas. Vamos para as perguntas, porque a gente agora está com 10 minutinhos para acabar? Vamos para as perguntas. A gente já recebeu algumas perguntas aqui. Por uma questão de tempo, eu vou ler essas perguntas, mas caso vocês tenham mais perguntas para fazer, podem utilizar o chat também. A primeira pergunta que eu vou fazer aqui é a pergunta da Rafaela Ribeiro. E ela pergunta assim, se dentro desse contexto onde as pessoas estão conectadas durante tanto tempo,
com redes sociais, com lives, com filhos, escolas de filhos, ensinando filhos. Como que vocês sugerem, acho que é uma pergunta legal para o Fernando também falar, como que vocês engajam os colaboradores para se envolverem nas iniciativas da empresa com tanta coisa acontecendo ao redor? Eu posso começar. A gente lá em março, abril, maio, começou aqui uma série de lives no Workplace by Facebook, que é a ferramenta corporativa que a gente utiliza. A gente fez uma curadoria enorme e muito bem feita, by the way, sobre cursos online gratuitos que tinham sido disponibilizados desde Harvard e outras grandes instituições de ensino. Mas a gente começou a perceber que a turma estava os colaboradores estavam recebendo muitas informações ou muitas oportunidades. E aí a gente diminuiu um pouquinho a velocidade e a gente começou a contar com o protagonismo mesmo, como a Michelle tinha dito aí, acho que era a terceira tendência que ela falou, do pull, né, do push para o pull, do pull para o push. Ou seja, a gente tem aqui, Eduardo, uma série de oportunidades para os nossos colaboradores. A gente estamos trabalhando com Ágil e aí as competências de colaboração e autonomia, estamos trabalhando com Lean Six Sigma e as competências de eficiência e qualidade, estamos trabalhando com Customer Experience, com inovação, com os programas de Shaper e Power People, com criatividade. Eu acho que a gente oferece, está aqui à disposição. Depende da curiosidade, da vontade, da proatividade do colaborador de querer aquilo para ele. Eu me lembro que ontem, no nosso ensaio, a gente estava falando um pouco sobre legado, o que a Vivo deixaria de legado, o que a área de talentos, de desenvolvimento deixaria de legado para os nossos colaboradores. Eu acho que está aqui à disposição deles. Eles que precisam perceber o porquê é importante se desenvolver, por que é importante melhorar, por que é importante ser a melhor versão deles hoje, agora. Eu acho que quem tenta praticar ou alcançar a sua melhor versão vai fazer diferença não só na empresa, eu acho que não só aqui na Vivo, mas vai fazer diferença na vida dele ou em qualquer empresa onde ele estiver. Com certeza. Alguém quer complementar essa resposta? Edu, Penélope, Michelle? Eu passo para a próxima pergunta. Eu acho que, se eu entendi a pergunta, é como engajar os colaboradores nesses momentos de live, de treinamentos, é isso? Isso. No meio de tantas outras coisas, né, acontecendo. Sim. Eu acho que, e isso é uma dica, se a gente olha para o comportamento do ser humano, uma das necessidades é conexão. Então, se você consegue, dentro daquele evento, fazer um espaço onde as pessoas se conectam, eles têm muito mais tendência de querer repetir aquilo. Eu acho que por isso que uma facilitação humana é o que a gente está falando, né? Que é a conexão, ter pessoas com as câmeras abertas, aonde que eles podem se olhar mais. Então, tudo isso vai fazer que eles engajem, eles querem fazer isso mais. Então, a resposta disso também é dentro de o que o ser humano precisa nesses momentos, onde que está isolando em casa. E aí, pensando sobre isso, pode correr atrás dessas ações também. Maravilha. Bom, vamos para a próxima pergunta, então, a pergunta feita pelo Márcio Nogueira. Ele perguntou se essa migração, se vocês acreditam que essa migração do digital, essa migração para o digital, se ela não tende a ser momentânea, ou o que vai ficar de legado, ou se ela fica como legado para as organizações. Eu acho que nem 8, nem 80. Eu acho que eu acredito muito na mescla, como acho que foi a Michelle que falou, da Marta, que diz que sempre tem conteúdos específicos que nasceram ou vão ser melhor aplicados digitalmente, conteúdos específicos que vão precisar do presencial. Aqui, por exemplo, eu tenho alguns exemplos de Squad, Design Thinking, isso precisa ser presencial. A gente vê aqui resultados melhores quando uma sessão de Design Thinking é feita presencialmente. A gente já fez digitalmente, vem fazendo digitalmente em função do contexto, mas resultados melhores a gente tem percebido presencialmente. Além disso, eu trago aqui um tema chamado Química do Inesperado. Quando a gente está presencialmente, alguns
treinamentos, algumas capacitações precisam dessa química do inesperado, como Design Thinking. Eu acho que isso acontece nas relações presenciais. Outros desenvolvimentos que não precisam disso rolam super bem digitalmente. Eu acho que ganharam agora uma estrada, uma avenida gigante e vão continuar, vão se perpetuar. Maravilha, maravilha. A Michelle também aqui adicionou que também treinamentos que tragam uma aplicação imediata para ser engajador. Eu vou passar para a próxima pergunta também, acho que essa é mais direcionada também para o Fernando, que é a pergunta da Andy Gonçalves. Ela falou assim que achou muito interessante o dashboard como uma ferramenta para avaliar o retorno do desenvolvimento. Ela quer entender se você avalia como que você avalia o real impacto, se é por engajamento, que tipo de resultados que esse dashboard traz, que você diz, tá bom, esse treinamento trouxe impacto. Eu acho que depende, né? Tem alguns que são para aplicação imediata. Se o colaborador já sai fazendo, aprendeu ou mudou algum comportamento no dia seguinte, aquilo é percebido pela gestão ou pelos colegas, etc., a gente consegue capturar. Segundo, eu acho que é a própria movimentação de carreira, né? Se foi para outra área, se foi bem para outra área, se recebeu um mérito, se foi promovido. Eu acho que esses são indicadores muito fortes. E tem também um pouco de quali, um pouco menos tangível, que é o quanto aquele colaborador influencia a área de atuação dele em função daquele desenvolvimento. Eu acho que quanto mais a gente se desenvolve, quanto mais a gente sabe falar sobre alguma coisa, mais interessante a gente fica. E quando a gente fica interessante, a gente influencia, eu acho. E desenvolvimento é isso, é fazer com que o indivíduo, a criatura, se torne mais interessante. É um tema novo, diferente para se falar. Uhum. Não, com certeza. E a Andy tá falando diretamente da Espanha, aí onde é a sede da Telefônica. Legal. Olá, Andy. Muito bacana. Alguém quer acrescentar na resposta do Fernando? A Andy está dizendo aqui que a distância isso muda muito, a percepção do impacto muda, sim, muda. Mas a gente tem formas de medir, tem formas de acompanhar. Então, nem por isso a gente precisa abandonar os KPIs. Não, eles existem para a gente conseguir acompanhar e conseguir ter métricas que digam que o impacto aconteceu. E como o Fernando falou, depende realmente depende do tema, depende da área. A área de vendas é o mais fácil, né, gente? É o exemplo mais simples que tem. Vendeu mais, vendeu igual, funcionou. Mas tem outros que são menos perceptíveis como comportamentos, como o Fernando comentou também. E aí a gente tem medida para isso. A gente tem enquetes que a gente faz com o grupo, de tempos em tempos, para acompanhar essa mudança, se não foi só imediata, se ela é duradoura. Então, tem sim como acompanhar. Com certeza. Bom, pessoal, então a gente queria agradecer para quem fez perguntas. Acho que para a gente encerrar aqui, eu queria só fazer uma recapitulação rápida com vocês, então, das 5 dicas, só para a gente fechar aqui em alto estilo e depois abrir também para os nossos convidados darem uma última palavra com vocês. Então, a primeira dica, apresentada pelo Edu e pela Penélope: diversifique e inove nos seus métodos de aprendizagem. Então, a gente vê 2 elementos aí que estão aparecendo cada vez mais, que são a educação digital e a facilitação online, que vem para complementar e agregar o treinamento presencial. A gente tem a segunda dica, que é aprimore a relação com todas as áreas de negócio. Então, isso traz muita responsabilidade para um profissional de treinamento e desenvolvimento ser proativo e sempre ser alguém que ajuda a garantir a continuidade dos negócios em momentos de crise, em momentos de transformação, em momentos de grandes mudanças. A terceira dica, para vocês acompanharem e exporem os resultados do trabalho de vocês. Então, sempre demonstrarem internamente o valor, acompanharem junto com as outras áreas de negócio e otimizarem a estratégia enquanto ela acontece, ao invés de esperar chegar no final para perceber que não deu certo. A quarta dica: mantenha sua liderança envolvida e preparada. Então, aqui fala muito sobre as novas competências para a gestão de pessoas, que a Penélope muito bem trouxe, e no líder como elo entre a empresa e o colaborador. E a quinta dica: fiquem de olho no longo prazo. Então, se existem temas que estão começando a surgir agora, abracem as tendências, fiquem de olho nas tendências para o futuro. Dito isso, eu queria agradecer a todo mundo pela contribuição e pedir para os nossos convidados darem uma última palavra, começando por você, Fernando. Bom, obrigado, gente, pelo convite, foi um prazer. E eu acho que, como última mensagem em relação ao engajamento,
Eu acho que os colaboradores e a gente precisa se auto-engajar. A gente não precisa, por exemplo, engajar um colaborador para que ele abra o Instagram. Eu não preciso engajá-lo para que ele abra o Facebook ou para que ele escute uma música. E o que eu acho que precisa acontecer é que a gente também não precisa engajá-lo para querer aprender. Eu acho que nunca oportunidades de desenvolvimento de alta qualidade estiveram tão disponíveis quanto estão agora. Seja dentro da companhia, e aí, por exemplo, o Vivo, que investe muito em uma cultura de aprendizado gigante, quanto fora, no mercado, com várias opções super interessantes de instituições de ensino renomadas. Então, nunca a gente esteve tão perto de ensino de desenvolvimento de qualidade. Então, isso precisa partir da gente. Se a gente quer ser melhor, se a gente quer ser mais interessante, vamos embora. Tem que trabalhar. Maravilha. Michele? Eu adorei. Vou adaptar para a vida essa questão do ser interessante. E eu queria agradecer a vocês pela participação. Eu achei que as enquetes deram uma contribuição assim bem rica para a nossa discussão, entender de vocês como vocês estavam vendo do outro lado, e não só a nossa pesquisa que parece empírica, mas a gente tem artigos sobre elas, tá? Depois procura lá no blog da CrossKnowledge, tem vários resultados de pesquisas que a gente faz com o nosso instituto da CrossKnowledge. E é isso. Então, obrigada pela participação e nos vemos na próxima. Maravilha. O meu fechamento aqui é que eu gosto muito de analogias, né? E para mim o que ficou disso é que na festa de vocês aí, vocês vão continuar convidando o primo rico e o primo pobre. E a festa vai ficar melhor ainda, porque é justamente isso, é esse híbrido, essa mescla, essa vontade de fazer acontecer. Muito obrigado. Ten? Uhum. Quero agradecer a todos vocês a presença, também o convite de estar aqui hoje, e eu desejo para todos nós uma coisa que a Renata, uma das nossas facilitadoras, sempre fala nos cursos: muito desconforto, porque no desconforto a gente evolui, a gente vai para frente, e é isso que nós precisamos. Então, cada vez que um de vocês se sente desconfortável, em vez de desesperar ou de ficar estressado, pensa: essa é uma oportunidade para eu crescer. Então, é isso que desejo para vocês. Muito obrigada. Excelente. Muito obrigado a todos. Em nome da CrossKnowledge e da Long Vision, eu agradeço. Tanto a Long Vision como a CrossKnowledge vão seguir nas próximas semanas com uma programação também muito intensa de outras lives, então fiquem de olho e a gente espera encontrar vocês nas próximas. Tenham um bom final de dia e até breve. Valeu, Obrigado, parabéns pela Obrigada. mediação. Foi fantástico. Valeu, pessoal. Obrigada. Obrigado, Tchau, tchau. pessoal.